Continuando o nosso estudo do livro Painéis da Obsessão, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Programa de Evolução. A hora convencionada reuniu-me com os amigos Bernardo e Dr. Lustosa, após o que demandamos à cidade onde Maurício residia. Depois de uma rápida viagem, nos deparamos com um pequeno burgo interiorano, onde as pessoas invariavelmente se conhecem e se estimam, sem os tumultos e agitações dos grandes centros urbanos. No seu bucolismo, a cidade agradável parecia tomada pela paz. Não obstante, situada em região habitualmente calcinada pela falta de chuvas, o seu povo trabalhador respirava uma psicosfera de fraternidade amena. Às 20 horas, estávamos na casa onde se deveriam reunir pessoas interessadas no conhecimento do Espiritismo. Na cidade de tradição católica e conservadora dos hábitos religiosos da Igreja Romana, era a primeira vez que se falaria claramente sobre a doutrina espírita para um grupo de curiosos e interessados. Aproveitava-se a estada por alguns dias de dedicado médium, residente em lugar próximo, relativamente, que cultivava o conhecimento espírita, afadigando-se na vivência dos postulados que abraçava, mediante o exercício da caridade, da propaganda das lições felizes, que se apresentavam como solução para os ingentes e angustiosos problemas humanos. O grupo não excedia umas 15 pessoas, reunidas na ampla sala de refeições da família que hospedava o trabalhador do Evangelho Redivivo. Maurício havia sido informado do acontecimento, e porque lhe bailassem na mente as recordações do encontro espiritual com a benfeitora, anuiu de bom grado em comparecer ao ato. Fizera-se acompanhar por alguns outros membros da família, também ignorantes dos ensinamentos kardecianos, que esperavam inquietos esclarecimentos para as dúvidas que acalentavam. Outros sim, também por verem algum fenômeno mediúnico, em razão do conceito equivocado que se mantém em torno do espiritismo como sendo de manifestação mediúnica. A irmã Angélica superintendia a reunião, que tivera o cuidado de promover, tendo em vista o ensejo para o despertamento do seu pupilo, ao mesmo tempo em que ensejava uma correta divulgação da mensagem racional espírita, abrindo campo de trabalho em área nova para futuros cometimentos. Logo a defrontamos, a amiga afetuosa esclareceu-nos quanto aos objetivos buscados e apontou-nos com simpatia o médium palestrante. Tratava-se de nosso irmão Antônio Fernandes, esclareceu afável, que veio ao conhecimento espírita batido pelos látegos do sofrimento, após perturbadora provação nos anéis constritores da obsessão. Portador de mediunidade espontânea, com muitos compromissos negativos com a retaguarda, de cedo nele se instalaram as matrizes de tormentosa obsessão, que, por mercê de nosso pai, não o levou ao manicômio ou ao suicídio. Sofreu agruras e inquietações que conhecemos nos processos de tal natureza. Todavia, pouco e pouco, despertou para as realidades mais eloquentes da vida, esforçando-se pela própria e pela iluminação dos adversários que o comprimiam psiquicamente na demorada injunção perniciosa. Amparado por familiares credenciados que estagiam em nosso campo de trabalho, ele foi orientado e soube aproveitar as diretrizes recebidas, incorporando-as ao dia a dia da sua atual existência. Certamente que ainda não liberou totalmente dos conflitos e das turbações mentais, derrapando com alguma frequência em quadros depressivos que o anestesiam temporariamente. Apesar disso, em se considerando a sua boa vontade para o bom trabalho, da solidariedade, dedicados benfeitores têm-no utilizado para serviços espirituais nessa região, onde vem granjeando simpatia e amizades de ambos os lados da vida. Já seria tempo de o nosso amigo haver se liberado em definitivo. Sem embargo, tem se esforçado, quanto lhe permitem os parcos recursos intelectuais, tendo-se em vista que não logrou conquistar maior lastro de conhecimentos. Vem estudando as obras básicas da codificação e, com um atavismo ancestral, apraz-lhe ler e comentar a Bíblia, experiência que superará
quando adquira mais amplo conhecimento doutrinário, obtendo a indispensável segurança sobre a qual se erige a convicção espiritista. A mentora relanceou o olhar pela sala e, ante o grupo heterogêneo, em que os interesses também se diversificavam, prosseguiu. Seria ideal se pudéssemos contar com um cooperador melhor adestrado para a tarefa que se nos apresenta desafiadora. Como, no entanto, não conseguimos encontrar anjos em nosso campo de ação, porque ainda não merecemos a sua convivência e não dispomos de servidores ideais, somos felizes por poder contar com obreiros modestos, caracterizados pelo espírito de serviço, com coragem suficiente para vencer os preconceitos e as conveniências dos grupos sociais e das pessoas negativas, afatigando-se na distribuição do bem. Pelas suas mãos ativas, muitas bênçãos do alto têm alcançado obsessos e enfermos outros que o buscam ou que lhes são conduzidos pela superstição ou crença de pessoas bondosas e desinformadas das finalidades reais da vida. Fazendo uma pausa ligeira, concluiu: passemos a nossa experiência de fé, programada para esta noite. Acercou-se do médium e mantou-o com as energias superiores. O sensitivo percebeu a presença da entidade amiga e, solicitando permissão ao seu anfitrião, explicou que era chegada a hora da reunião, que deveria começar por uma oração que ele proferiria, acompanhado em silêncio pelos presentes. Todos se recolheram à introspecção, enquanto o médium, visivelmente inspirado, proferiu promovida súplica de amparo para todos após o que deu início à sua locução. A palavra era-lhe fácil, escorrendo-lhe dos lábios como encantamento e segurança, sob o edificante controle mental da venerável irmã Angélica. Fez um ligeiro retrospecto das paisagens humanas religiosas, detendo-se na excelência do cristianismo primitivo e nas transformações por que passou através dos séculos para dissertar com clareza sobre os fenômenos mediúnicos em todos os tempos, situando com precisão a tarefa e missão de Allan Kardec diante dos informes que lhe chegavam e a grandeza da doutrina que lhes cumpria apresentar. A urida do intercâmbio com os espíritos, de modo a constituir uma base racional e fundamental para a fé, num árido campo de investigação científica, do que decorre uma filosofia existencial, consentânea com a ética evangélica, numa reunião capaz de enfrentar a razão em todos os períodos da humanidade. Em sua forma simples de expressar o pensamento que lhe era transmitido, enriquecia-se, não poucas vezes, a beleza cristalina, porque a verdade, na sua expressão de profundidade, é simples, sem retoque e pura. A emoção, por inúmeras vezes, visitou-o ao seu grupo numa comunhão mental e emocional sincera, como se estivessem contemplando com os olhos espirituais uma nova humanidade que ali se desenvolveria numa imensa gleba a joirar que desde aquele momento se apresentava ditosa. Ao terminar, foi vivamente aplaudido, abraçado por sorrisos e ecômios, aliás, desnecessários, mas habituais em acontecimentos desse porte. Vieram as perguntas gerais, que foram respondidas com calma e lógica, passando-se, como é natural, aos problemas pessoais, que receberam um tratamento de bondade e luz da doutrina. Neste comenos, gravemente sensibilizado pelo que acabara de ouvir, Maurício pareceu despertar para uma realidade nova. Tudo agora lhe era claro, familiar, simples, de tal forma que se interrogava como lhe fora possível viver até aquele momento sem a identificação com esses conceitos e ideias. Um súbito entusiasmo pela vida lhe assomou, dominando-lhe o espírito. Prometeu-se dar à existência, dedicar-se a essa revelação que se lhe apresentava maravilhosa e confortadora. Acercou-se do palestrante, percebeu a simpatia radiante do medianeiro, com o qual se identificou por afinidade ancestral, desconhecida, que lhe desbordou nos recônditos da alma. O trabalhador da causa percebeu-lhe o estado íntimo, a timidez e a ansiedade, sendo teleguiado pela instrutora a facilitar o intercâmbio de ideias. Então, abriu o diálogo, que lhe pareceu a palestra especialmente considerando a sua juventude? Diretamente abordado, algo confuso pelo inesperado, Maurício respondeu: foi-me uma excelente experiência de que muito necessitava.
Tudo quanto eu sabia sobre essas coisas era deprimente, negativo. Surpreendeu-me agradavelmente ao constatar o conteúdo fascinante e lógico de que é portador o Espiritismo. É natural, repostou o expositor. A ignorância e a má-fé sempre denigrem o que desconhecem, apresentando com as tintas fortes da própria incúria aquilo que não deseja se expanda nem alcance outras áreas humanas. Que deverei fazer para tornar-me um espírita? Indagou interessado. Descubro que eu sempre soube como se expressa a justiça de Deus, como funcionam os mecanismos da vida. Só que eu não me dava conta de que esses raciocínios, que às vezes me visitam, já estão elaborados e ganhando campo das mentes humanas. O interlocutor sorriu, redarguindo entusiasmado. A verdade não é patrimônio de indivíduos nem de grupos. Tem caráter universal. É a mesma em toda parte, em todos os tempos, variando na forma, no vestuário com que se apresenta para ser oferecida aos seres humanos. O Espiritismo é uma doutrina perfeita na sua estruturação científica, filosófica e religiosa, tendo muito a ver com os diversos ramos do conhecimento que aclara, já que investiga as causas, enquanto a ciência ainda examina os seus efeitos. A sua fonte de inexaurível orientação são os livros que de Allan Kardec publicou, devendo o principiante adentrar-se no exame e no estudo da doutrina, propriamente dita, através de O Livro dos Espíritos, compêndio que responde às mais diversas questões complexas e embaraçosas do pensamento. Propõe soluções aos enigmas da ciência da alma, bem como dos conflitos, da fé que tanto tem atormentado religiosos honestos ou não, que se debatem em dúvidas afugentes. Pois me candidato a lê-lo e a estudá-lo, meditando nessa nova filosofia de que muito necessito. Sou um espírito atormentado, carente de paz e de equilíbrio. Busque então elaborar um programa de renovação, mergulhando a mente e o sentimento nos conceitos superiores do Espiritismo, que lhe facultará o encontro com você próprio, colorindo sua vida com esperança e proporcionando-lhe paz. Enquanto respondia sobre a indução da mensageira espiritual, o médium irradiava sobre o jovem inquieto fluidos de paz que lhe iam restaurar o equilíbrio físico e psíquico. Nesse instante, a irmã Angélica requereu a cooperação de todos nós para aplicarmos recursos restauradores nos presentes, que se demoravam em conversação edificante, pois que, servidos de refrescos e salgados, foi dispensado o grupo. Estão plantadas as pilastras de um novo edifício de amor, a luz do Espiritismo, nesta cidade, nestes corações. E nosso Maurício, concluiu a benfeitora, convidando-nos a caminhar pela cidadezinha adormecida sob o lucilar das estrelas prateadas no zimbório do firmamento. Meus amigos, o saber ilumina as almas, o saber nos liberta. Por que não estudar e entender como tudo se faz? Isso só nos faz bem. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na continuação do nosso estudo. Abraços.